quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 15 horas, início do primeiro jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar em fração de segundos. Jejum do propósito da mudança. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos, levando vida a toda a gente. Graças a Deus, obrigado Senhor. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. E eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia e abra em 2 Crônicas, no capítulo 20. E nós vamos ler do 1 até o 26. 1 até o 26. Segunda Crônicas 20, do 1 ao 26. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas. 3 povos, 3 situações, problemas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da própria guerra, seja da peste ou seja da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito.
Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, entraram ali em pé diante do Senhor. Eu vou continuar, mas vamos só dar uma paradinha aqui. De repente, ele é avisado que moabitas, amonitas e meunitas estavam vindo contra ele. Eram unidos, ficaram muito fortes. A primeira reação, a reação que ele teve, foi de alarme, de medo. Mas o que nós temos batido? Ser forte ou fraco é simplesmente uma questão de escolha. Você escolhe como vai se comportar diante de uma situação. Porque as nossas emoções, diante de uma situação ruim, o que é que elas pedem? Diante de uma situação ruim, emoção pede alarme, desespero, choro, apavoramento, desgastes, N. É isso que as emoções diante de uma situação difícil pede. Mas imediatamente o Josafá fez a escolha certa. Ele reagiu. Ele já proclamou um jejum e já chamou todo o povo para orar. E é muito interessante que Josafá não começa pedindo a Deus o livramento. Ele começa exaltando a Deus, contando todas as suas maravilhas e poder e promessas, suas realizações, o quanto o Senhor é grande. Se nós estamos aqui foi porque o Senhor nos colocou. Ninguém é como o Senhor. E este santuário aqui foi construído em teu nome para que nós pudéssemos te invocar toda vez que nos encontrássemos numa situação difícil, seja de guerra, de espada, de fome, de doença, peste. E o Senhor se comprometeu a nos ouvir. E tem nos ouvido. E ele foi falando. Mas agora, depois que ele falou tudo isso, o Senhor pode, o Senhor é grande, o Senhor nunca falhou. E agora, eu quero dizer para o Senhor que nós temos um problema grande aqui. Sabe aquele pessoal que o Senhor não deixou a gente destruir? Olha como é que eles estão nos retribuindo. Vindo agora contra nós e querendo nos tirar da terra que o Senhor nos deu. Olha como é que eles estão retribuindo a atitude. Nós nos desviamos, não os atacamos, nada. Nós podíamos ter destruído, mas o Senhor não deixou na época. E agora olha aqui a retribuição. Olha o que eles estão fazendo. E Senhor, eu quero deixar claro o seguinte. Tu irás julgá-los? Ele perguntou. Pois não temos força para enfrentar esse exército. Eu não sei nem o que fazer. Não
sabemos o que fazer, mas uma coisa nós estamos fazendo, nossos olhos estão voltados para ti. Nós não podemos vencer e nem sabemos que atitude tomar. Nós estamos aqui voltados para o Senhor, para que nos dê direção. E ali, a Bíblia diz que até os de colo estavam diante do Senhor invocando. É aquilo que eu falo. Quando uma pessoa quer vencer, ela está de pé, ela está buscando a Deus. Estavam ali em pé diante do Senhor, até os de colo. Porque tem gente que tem mania de querer poupar os filhos das situações. A Bíblia nunca nos ensina isso. Até os de colo, até os que mamam, estavam ali. E pessoas que ensinam, desde quando está no peito ainda, os seus a lutarem, amanhã são guerreiros fortes. Até os de colo estavam ali. Não ficaram em casa, não. Foram todos levados para aquela situação difícil, para que todos invocassem o Senhor. Todos. Todos invocassem. Então o Espírito 14 do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E tenham fé nos seus profetas e terão vitória. Em outra tradução: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Isso aqui é um acontecimento incrível. Quando ali ele falou com Deus,
fez aquilo que muita gente não faz. Quando uma pessoa recebe uma má notícia, tem gente que não corre para Deus, corre para o telefone. Ele não corre para falar com Deus. Ele sai em busca de saber para quem ele vai ligar. Para quem? Eu preciso ligar para alguém, preciso contar isso para alguém, eu pedir ajuda, eu pedir não sei o quê. Ele não. Ele proclamou o jejum. Chamou o povo. Vamos orar. Vamos jejuar, vamos falar com Deus. Primeiro ele apresentou a Deus toda a sua grandeza. Depois ele contou a situação. Aqui, após tudo isso, o Senhor falou, fique em paz. Ó Josafá, Judá e Jerusalém, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. A batalha não é de vocês, ela é de Deus. Só que você observa que em nenhum momento Deus disse, fiquem aí quietinhos, só de joelhos, jejuando. Eles já tinham jejuado e orado. O Senhor disse, essa batalha não é de vocês, ela é minha. Só que o Senhor mandou eles irem. Amanhã desçam contra eles. O Senhor não mandou eles ficarem quietinhos lá. O Senhor garantiu que eles iam vencer, mas mandou eles irem para o campo de batalha. Falou, eles estão vindo pela subida de Ziz, e vocês vão encontrá-los no fim do vale. E vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem posição. Se posicionem. Aí, não há dúvida do que nós vemos aqui. Lemos. Eles começaram a cantar. Como uma pessoa que vai para a guerra, uma guerra impossível de ser vencida, que eles não tinham poder para isso, começa com tanta alegria a cantar e adorar a Deus. Porque isso é escolha. Isso é escolha. Exatamente isso. Você pode escolher ficar com medo, alarmado, desesperado, triste, acabado, ou pode escolher se posicionar e confiar em Deus. O Senhor falou, não tenham medo e nem desanimem. E a Bíblia diz que o Josafá disse assim para o povo, olha aqui, vocês creiam em Deus e vocês vão estar seguros. E vocês creiam nos seus profetas, na palavra que o Senhor está liberando, e vocês vão prosperar, vocês vão ter vitória. Pode crer. Confia no Senhor e confia na palavra que o Senhor está entregando. E não tem erro. Quando eles estavam cantando, a Bíblia diz que o Senhor preparou emboscadas. E se você for profundo nisso, você entende que o som dos louvores causou uma confusão mental naqueles inimigos, que eles começaram a atacar uns aos outros. O som dos louvores, o que eles estavam cantando a Deus, e aquele barulho deixou eles confusos, perturbados, de tal maneira que eles começaram a matar uns aos outros. E quando eles chegaram no vale que o Senhor tinha dito, não tinha ninguém mais para matar, já estava tudo morto. Está tudo morto. O único trabalho que eles tiveram foi de saquear tudo que era do inimigo, e era muita coisa, que passaram 3 dias e não deram conta de levar
tudo, que aquilo tinha ouro, tinha prata, equipamentos importantes, coisas muito importantes. Eles saíram daquela batalha sem ter que levantar a espada para ninguém, saíram extremamente prósperos, exatamente como diz aqui, ó, crede no Senhor estareis seguros, quer dizer, não vão ser derrotados, e creia dos seus profetas, e vocês vão prosperar. E prosperaram. E prosperaram muito. Muito. Então vamos lá. Ficaram alarmados. Não sabiam o que fazer. Mas o que eles fizeram? Foram buscar a Deus. Nós também temos os nossos itas. Medoitas. Estressoitas. Pobrezoitas. Desempregoitas. Doençoitas. Nós também temos nossos itas. Todos nós temos. Nossas aflições itas. E como é que fazemos? Como é que você faz com os seus itas? Seus amonitas, moabitas e meunitas. Com todos os seus itas. Inseguranças itas. O que você faz com os itas da tua vida? Como é que você reage quando algum ita está diante de você? Você se entrega ao medo ou faz como Josafá? Como é que você reage? Minha gente, repita comigo uma coisa. Não há paz sem oposição. Eu estava vendo uma historinha que foi pedido para 2 artistas pintarem um quadro sobre paz. Um pintou um lago sereno, tranquilo, com tudo muito calmo, tudo muito sossegado. A cena ela era linda, a imagem linda, tudo maravilhoso. E o outro pintou uma cachoeira que descia tempestuosamente, com muita força. E tinha uma árvore, que eles chamam de vidoeiro, que estava ali, voltada, e aquela cachoeira caía sobre ela, com muita força. E em um dos galhos daquela árvore, tinha um ninho com um passarinho, quietinho ali. Foi ali que ele fez o ninho. Aí perguntaram, o que você enxerga por paz? Bom, aí nós vamos lá para o que Jesus falou. Deixo-vos a minha paz. Eu não dou a vocês como o mundo dá. Não é a paz desse mundo. Não é essa paz que eu dou. A paz que nós falamos, ela é espiritual. Ela é totalmente espiritual. Então a cena do lagozinho tranquilinho, maravilhoso, é maravilhoso para você ir lá, etc. Mas espiritualmente, não é isso que representa a nossa paz. Isso mostra estagnação. Paz é quando você está na guerra e continua confiando. Tem uma cachoeira violenta que bate, você consegue fazer o ninho e ainda dormir nele. Você tem segurança. Em nenhum momento o Senhor nos prometeu livrar de oposições, mas Ele nos mostrou Ele nos revelou uma abordagem diferente, como agir, como reagir. E é esse o espírito que Deus espera de todos que aqui estão. Todos. Tempestades, batalhas nós enfrentamos. E em nenhum momento o Senhor disse, vocês não terão mais tempestades. Não terão.
mais nenhuma oposição. Vocês não vão sofrer oposição mais. Acabou todo tipo de oposição. Não. O Senhor lidou bem com todas as oposições e nos ensinou a ter paz diante de cada uma delas que vem até nós, situações que afligem muitas vezes, e você pode escolher não se entregar a ela. Então, às vezes está descendo aquela cachoeira violenta e tem um impacto sobre aquela árvore. Mas um passarinho conseguiu fazer o seu ninho ali e se estabelecer ali. Ele conseguiu. Porque paz é isso. É quando você tem uma situação diante de você que aflige, que angustia, que emocionalmente pode até te derrubar. E você escolhe ter uma reação de força, de ânimo, de coragem diante dela. Você não vai ter paz. Não venha me dizer que existe paz sem oposição, porque a paz que o Senhor nos ensina ter e manter é quando estamos sendo atacados de alguma maneira por alguma situação. É ali que você mostra fé. É ali, naquela situação, que você mostra força, que você mostra fé, que você mostra o seu nível de confiança em Deus. Isso aqui tem que ser revelado dentro de você. Tem que entrar, tem que iluminar o seu entendimento. Porque é assim que você vence. É assim que você avança. Você tem todos os motivos para se entristecer. E você decide, eu não vou me entristecer. Para se afligir, eu não vou me afligir. Para me desesperar, mas eu não vou me desesperar. Eu tenho todos os motivos para me entregar, mas eu decido não me entregar. Eu não vou me entregar. Eu decido isto. O Josafá, a princípio, porque é normal, recebeu a má notícia, se alarmou, mas já reagiu. Você vê o que é a pessoa decidir reagir. Já iniciou um jejum, proclamou um jejum, chamou o povo para clamar. E inicialmente eu não vejo Josafá, olha a sabedoria no orar a Deus. Eu não vejo Josafá, Senhor, está o fim, agora é o fim, Senhor, é o fim. Não, Senhor, Tu és grande, é poderoso. O Senhor que nos deu essa terra, o Senhor sabe o que faz, o Senhor nunca falhou, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Agora eu quero só lembrar o Senhor, nós estamos diante do Seu santuário. E ele foi construído aqui para que a gente pudesse vir apresentar situações difíceis. De espada, de peste, de situações adversas. E o Senhor tem nos ouvido, o Senhor prometeu nos ouvir. Agora, eu quero dizer para o Senhor que nós temos um problema. E esse problema é grande. E eu não tenho como vencer. Eu nem sei o que fazer, Deus. O que o Senhor vai fazer agora? Porque eu estou fazendo a única coisa que eu posso fazer nesse momento. É me voltar para o Senhor. O Senhor vem e fala com ele. Vocês não precisam ter medo. Porque nessa luta, nessa peleja, não terão que pelejar. Essa guerra não terão que guerrear. Essa guerra é minha. Essa guerra é minha. E no final, você já viu. Foram para a guerra. O Senhor, mesmo dizendo que a guerra era dele, mas vocês vão ter que ir, vocês vão ter que enfrentar. Porque é exatamente isso que Deus espera de você. Ele te promete vitória. Mas não é para você cruzar os braços e ficar quietinho. Ele te promete vitória. Mas você tem que enfrentar o inimigo. Você tem que ir de encontro a ele. O Senhor falou, vocês vão se encontrar no caminho. Eles estão vindo.
pelo vale diz isso. Você tem que ir até ele. Tome posição. Josafá levanta entre o povo e diz: crede em Deus, minha gente, e vocês vão estar seguros. E nos seus profetas, e vocês vão prosperar. Na palavra, e vocês vão prosperar. Creia. Vamos cantar. Enquanto eles cantavam, o Senhor está aqui, ó. Levantou uma emboscada, preparou uma emboscada contra os homens. Ficaram confusos, começaram a atacar uns aos outros. E no final, quando eles chegaram lá, não tinha mais ninguém para matar. Isso tem que entrar no teu espírito. Deus está prometendo a você uma vitória total, absoluta, completa. Uma vitória perfeita. O Senhor está prometendo a você uma vitória imensa. Mas você não pode parar de lutar. Você não pode baixar a guarda. Você tem que estar pronto. Você tem que confiar no Senhor e não pode se entregar ao problema. Você tem que ir de encontro sem medo. Você tem que lutar. O Senhor disse: a guerra é minha. Mas vocês vão ter que ir. Então, você toma posse da vitória. Você crê que Deus é com você. E você vai enfrentar o que tem que enfrentar. E quando você chega lá, Deus já deu definição para aquilo. E uma guerra, um problema que começou tão grave, tão assustador, terminou com eles tão prósperos que não tinha como carregar tudo que eles tinham, tudo que tinha sobrado daquela guerra, que eles nem precisaram levantar a espada para matar uma pessoa sequer. Deus está prometendo uma vitória total na tua vida. Total. É uma vitória grande, plena, em todas as áreas, não é numa área. Ele está prometendo uma definição geral na tua vida. Algo realmente que vai surpreender, algo grande. É isso que ele está dizendo, um fim de grande vitória. Grande vitória. Para um problema que começou assustando, alarmando, e termina com, não se sabe explicar. Como explica isso? Só o poder de Deus. Como é que você explica que o inimigo que se levantou para destruir Josafá, Israel, todo o povo, começa a atacar, fica confuso, maluco, Deus cria uma confusão? E em que momento? Quando eles começaram a cantar. Por isso que eu falo que não adianta, não começar a chorar, começar a cantar. Quando eles começaram a cantar, a louvar a Deus, o Senhor preparou uma emboscada. Aí inimigo, gente preparada para a guerra. Como é que explica isso? Não tem explicação. Gente preparada para a guerra. Gente que sabe muito bem guerrear. 3 povos unidos para uma missão de destruir Israel. E aí o que acontece? Eles ficam perturbados e começam um a lutar contra o outro. Lutar. Pronto. Mata todo mundo, não sobra um. Como explica isso? Poder de Deus na vida de quem anda com Ele. Amém? Coloque-se em pé, a mão no coração.